Ok. Continuando aqui a nossa análise de modelos multilineares, trouxe-vos aqui mais um exercício. Portanto, o exercício 3 diz o seguinte: um provete de 100 por 20 por 20 milímetros de um material foi sujeito a solicitações. A primeira solicitação foi que, portanto, o material, o provete, sofreu uma tração de uma tensão igual a 260 megapascal. Portanto, se essa tensão é de 260, conseguimos, olhando aqui para o gráfico, perceber que, portanto, os 250 é superior aos 250, que é a sua tensão, corresponde à sua tensão de cedência. Isto aqui deveria ser um C, não um T, está bem? Uma tensão de cedência em que, no momento em que foi sujeito a esta tensão de cedência, simultaneamente ele foi sendo alongado também. E este alongamento resultou aqui nesta extensão. Do que já sabemos até aqui e que já conseguimos analisar sozinhos é que, portanto, no modelo multilinear, portanto, o provete é sujeito a uma tensão, não é? Sujeito a uma determinada tensão e ele também se alonga em simultâneo. Portanto, mas ao chegar ao momento em que a sua tensão corresponde à sua tensão de cedência, portanto, significa que ele perde aqui esta elasticidade, não é? Portanto, os materiais que são elastoplásticos têm, portanto, elasticidade e plasticidade. Portanto, numa primeira instância em que são sujeitos a uma tensão, portanto, significa que são puxados, são puxados, é assim uma linguagem mais comum, portanto, são puxados de uma ponta e outra. Portanto, sofrem aqui este comportamento que se chama atração. Portanto, mas se essa atração for superior à sua atração de limite, que é chamada a sua tensão de cedência, portanto, eles, ainda que continuem a esticar-se, portanto, quando se solta, quando se largam, quando se deixa de carregar, de aplicar força sobre o provete, portanto, se essa tensão for superior à sua tensão de cedência, eles nunca voltam ao seu tamanho, ao seu comprimento original, não é? Portanto, eles são esticados e quando se deixa de esticar, eles ficam aqui com uma folga, com um defeitozinho, digamos assim, com um comprimento superior ao comprimento inicial. E este alongamento chamamos de deformação residual. Portanto, e é isto que está aqui a acontecer. Portanto, o provete foi tensionado, foi esticado, não é? Segundo uma tração, foi tracionado. Portanto, e ao ser esticado com uma tensão superior àquilo que corresponde à sua tensão de cedência, portanto, ele certamente que já tem aqui, até nesta fase final, já tem aqui uma deformação residual. Portanto, esta análise, cada um de nós aqui já saberá fazer, devido aos vídeos que já tenho mostrado até aqui. Algo que também tem que ter em conta é que, portanto, a análise, para se analisar um modelo multilinear, portanto, analisamos sempre de triângulo a triângulo. E uma vez que essa tensão de tração é uma tensão de 260, já correspondendo a um segundo triângulo, a uma segunda fase do provete, numa fase em que ele se encontra já numa zona plástica, temos que analisar primeiramente aqui este primeiro triângulo, que é o triângulo ainda em que o provete tinha esta elasticidade. Para quê? Para percebermos qual é o alongamento que ele sofreu nesta primeira fase em que foi sujeito a uma tensão de 250. Ok? Muito bem. Analisando então este primeiro triângulo, portanto, e segundo a lei de Hooke, sabemos que a tensão é igual ao módulo de Liang vezes a extensão, substituímos os 250 porque estamos a analisar este primeiro triângulo e esta tensão de cedência. O módulo de Young já sabemos porque este módulo de Young já vem aqui no modelo, portanto não temos que o calcular, já nos dão.
e substituindo os valores conseguimos perceber que nesta primeira fase, na fase em que ele está sujeito a uma tensão de cedência, tem uma extensão, um alongamento de 0,025. Ok. Agora sim, podemos analisar o segundo triângulo, portanto, já correspondente a esta segunda fase da tensão, portanto, uma tensão de 260, está bem? Mas para analisarmos este segundo triângulo, e sabendo de antemão que ele já está aqui a ser sujeito a uma tensão de 260, para calcularmos, segundo a lei de Hooke, portanto, o valor da tensão não podemos colocar aqui 260 por inteiro, está bem? Porque, portanto, temos de ter em conta o valor da tensão correspondente a esta altura do triângulo. E esta altura do triângulo nada mais é do que 260 menos os 250, ok? Portanto, é igual a 10. Portanto, e substituindo os valores, portanto, 10, que é o valor da tensão, e 1 gigapascal, vamos perceber então que portanto, o alongamento, a extensão correspondente do provete neste triângulo, nesta fase da zona plástica, é igual a 0,01. Ok. Então, pergunta-me assim, Julia, qual é então, com que comprimento é que ele ficou e qual é o valor da deformação residual? A deformação residual teríamos que calcular, já vamos calcular a seguir. Portanto, aqui podemos perceber só o comprimento com que ele fica quando tensionado, portanto, quando esticado aqui com uma tensão de 260. Portanto, quando ele é sujeito a uma tensão de 260, ele sofre um alongamento, portanto, fica muito alongado face ao seu comprimento inicial, que é de 100, portanto, 100 milímetros. Vamos perceber qual é este alongamento com que ele fica quando sujeito a esta tensão, ok? Portanto, segundo aqui a lei da deformação nominal, portanto, o conceito da deformação nominal, a extensão vai ser igual ao comprimento final menos o comprimento inicial a dividir pelo comprimento inicial. Extensão, neste caso, a extensão final resultará da soma, não é? Da soma de quê? Das duas extensões, a extensão numa primeira fase e a extensão numa segunda fase, para termos o total da extensão, uma vez que temos o total da força da tensão de tração também, ok? Então, somando 0,01, que é o valor correspondente a este alongamento, a esta extensão, mais 0,025, que corresponde ao valor da extensão no momento em que ainda foi sujeito a uma tensão de 250, portanto, somatório vai ser igual a 0,035. E este valor da soma que lhe vamos multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, portanto, e dando seguimento aos cálculos, conseguimos perceber que ele fica com um alongamento aqui com comprimento de 103,5 face ao seu comprimento inicial, que era 100. Portanto, ao ser tensionado, ao ser tracionado, ao sofrer uma tração, um esticamento com uma força, uma tensão de 260, ele sofre um alongamento que lhe leva a ter um comprimento final de 103,5 milímetros.